Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é uma grande declaração do seu amor por cada um de nós. Quando nós tomamos a Sagrada Escritura em mãos, nós estamos diante dessa declaração de amor. Quem ama, deseja escutar a pessoa amada. É por isso que nós reservamos este tempo para escutar a Deus. Ele nos dirige a sua palavra, que é palavra de salvação. Vamos juntos, meu irmão e irmã, com abertura de coração, acolher o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. E vamos permitir que aquilo que o Senhor nos diz se torne vida na nossa vida. Procuremos colocar em prática a palavra de Deus. Deste modo, nós seremos felizes e realizaremos o projeto do Pai Eterno neste mundo, fazendo crescer o amor, a paz, a justiça e a fraternidade. Escutemos juntos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, a palavra que hoje nós recebemos é muito importante. Jesus continua a realização do seu ministério, a sua missão de Filho de Deus, de neste mundo anunciar o seu reino. E num determinado momento da missão de Jesus, ele nos ensina que não quer realizar esta missão sozinho. Ele quer contar com outras pessoas para colaborarem com ele nesta missão. Por isso, chamou os 12. Hoje, Jesus continua passando em nossa vida e também nos chama. Por isso, vamos permitir que esta mensagem do Evangelho faça arder o nosso coração pelo chamado que o Senhor nos faz. O Evangelho começa dizendo que Jesus chamou a si 12. Este número 12 é muito importante. 12 eram as tribos de Israel. Portanto, quando nós dizemos as 12 tribos de Israel, estamos dizendo da totalidade do povo de Israel. Quando Jesus chama os 12, está falando da totalidade do povo de Deus, o novo povo de Deus, a Igreja. E aí o Evangelho claramente mostra 2 dimensões importantes do chamado. Primeiro, chamou e depois os enviou. Primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é justamente isso. Antes de enviar, Jesus chama para junto dele. Nós também não é diferente. Muitas vezes a gente quer ir em nome de Jesus, mas antes a gente não viveu esta comunhão, esta intimidade com Ele. É preciso saber disso. Antes de enviá-los, Jesus chamou a si os 12 apóstolos para que convivessem e aprendessem dele. E somente num segundo momento que eles são enviados em nome do Senhor para realizar a sua missão. Então não nos esqueçamos disso, a gente não pode ir em nome de Jesus antes de primeiro fazer uma experiência de encontro com Ele. Afinal, o que poderemos falar
se antes a gente não experimenta. Portanto, primeiro conviver com Jesus, para depois serem enviados para anunciar o seu Evangelho. Portanto, o Evangelho é muito claro em mostrar essas duas dimensões. Depois, o Evangelho apresenta o modo com que Jesus os envia. Enviou-os 2 a 2. Isso para nos recordar que a missão cristã não é realizada isoladamente. Nós não podemos realizar a missão como cristão, como cristã, sozinhos. A missão cristã é essencialmente comunitária. Por isso, Jesus os envia 2 a 2. Repito, não podemos ser fiéis à missão de Cristo vivendo simplesmente de forma isolada. A missão cristã se realiza de forma comunitária. Por isso, Jesus os envia 2 a 2. E impõe sobre eles a mesma força e autoridade do próprio Cristo. Por isso, o Evangelho diz, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Portanto, os apóstolos recebem de Jesus a mesma autoridade de Cristo para continuar neste mundo a missão que Jesus realizava. Então é bonito a gente compreender isso. A Igreja hoje realiza no mundo a sua missão com a mesma autoridade de Cristo, porque Cristo mesmo dá esta autoridade à sua Igreja. E depois vem algumas recomendações práticas de como deve se comportar um apóstolo de Jesus. Estas recomendações práticas que Jesus deu aos apóstolos naquele tempo servem também para nós, seus missionários e missionárias, hoje. Quais são estas recomendações práticas? Ser livres para anunciar o Evangelho. Quem decide seguir Cristo, ser missionário e missionária de Cristo Jesus, precisa ser livre, totalmente livre, para seguir os seus passos. Por isso, o Evangelho diz, recomendou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Andassem calçados de sandálias e não levassem 2 túnicas. É disponibilidade total para o seguimento de Jesus. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas ou pessoas que nos impedem de ser livres para o seguimento de Jesus. Neste momento nos perguntemos, o que me impede de ser livre para seguir Jesus Cristo? Um discípulo, uma discípula de Jesus, coloca sua única segurança no próprio Cristo e não noutras coisas. Por isso, liberdade de espírito para seguir Jesus Cristo. E continua o Evangelho. Onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Quem segue Jesus não pode ficar procurando lugares de conforto. Onde quer que entre, ali deve permanecer um discípulo, uma discípula, um apóstolo, uma apóstola de Jesus Cristo. Nós, enviados por Jesus, não podemos impor limites para a realização da sua missão. Não podemos exigir simplesmente lugares de conforto. Um missionário, uma missionária, onde quer que seja que é enviado, ali ele deve permanecer até partir para outra missão, como diz o Evangelho. E continua o Evangelho com uma expressão muito bonita. Em algum lugar, se em algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir ou partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Muitas vezes, quando a gente se sente fracassado na missão, quando não nos acolhem, quando não ouvem a nossa pregação, a gente se sente destruído e desanimado. O Evangelho nos ensina a não desanimar diante dessas situações de hostilidade por causa da nossa missão de anunciar o Evangelho. O que nos ensina Jesus? Sacudir as poeiras do pé, erguer a cabeça e continuar a missão. Muitas vezes a gente fica muito tempo simplesmente chorando e reclamando por causa de uma experiência negativa de quem não acolheu a missão que nós realizamos. Aprendamos de Jesus. Coragem, entusiasmo, sacudir a poeira dos pés, não ficar murmurando para sempre
as experiências negativas que tivemos em nossa missão. Olhar para frente, deixar para trás as experiências de aparente fracasso e nos lançar para a frente. Afinal de contas, Cristo está conosco e por isso não seremos fracassados. É preciso que aprendamos isso. E qual é o conteúdo da missão de um apóstolo de Jesus? Pregar o Evangelho, anunciar a conversão para que as pessoas possam arrepender dos seus pecados. E de modo muito bonito o Evangelho diz que os apóstolos realizavam a mesma missão de Jesus. A missão da igreja é a mesma missão de Jesus, não é uma missão diferente. O Evangelho conclui dizendo: expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Portanto, a missão dos apóstolos é a missão do próprio Cristo. A missão da igreja é um prolongamento da missão de Cristo neste mundo. Vamos nós acolher o chamado de Jesus, permanecer com Ele, sintamo-nos enviados para anunciar o seu Evangelho. Tenhamos disposição do coração para construir o reino de Deus. Cristo não quis realizar a sua missão sozinho e nos ensina que a missão cristã é essencialmente comunitária. Com o coração agradecido por esta palavra, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos no dia de hoje pela mensagem do Evangelho que nos encoraja, que nos enche de entusiasmo, que nos ajuda a tomar consciência que cada um de nós é chamado e enviado por Teu Filho Jesus para anunciar o Evangelho. Que tenhamos um coração disponível, audácia para anunciar com ardor o Evangelho de Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de aquecer o nosso coração com a palavra do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.